De filosofia, certo? Hoje nós vamos estudar o capítulo 5, parte do capítulo 5, certo? Que são as formas de crença. Nós vamos estudar os tópicos, o que é a crença, o mito, e o sagrado e o profano, certo? Logo em seguida nós temos uma atividade. Então nós vamos começar, gente, entendendo essa questão da diferença entre o mito, entre a crença, certo? E que tudo isso tem no livro de vocês, eu tenho aqui os slides, certo? Vou passar aqui. Colocar aqui para vocês darem uma observada e nós vamos entrar nesse cenário agora, certo? Quando nós falamos aqui da filosofia, certo, do mito e da crença, nós vamos estudar, entender a diferença entre o discurso mítico, que era contado pelos bardos nas festas, e isso é uma coisa importante, certo, para vocês saberem. Quem contava os mitos na Grécia Antiga eram os bardos ou os aedos, certo? Que normalmente faziam em formas de versos, de poesias, e que iam de festa em festa, certo? Bebendo e contando esses casos de épocas longínquas para as pessoas. E eles eram inquestionáveis, porque eles eram os portadores da tradição oral. Então, você não podia dizer, eu não concordo com isso daí não, tá errado, certo? Porque eles diziam, eu sou Aedo, eu estou contando o mito, certo? Para essas características e por outras, a filosofia ela vem para dar um outro discurso e nós vamos entender como, certo? Os mitos eles são organizados em uma cosmogonia. O que é isso, certo? No grego, certo? Cosmo significa ordem do mundo e gonia que significa aproximadamente a origem. Então, a mitologia ela tinha uma preocupação em explicar a origem dos deuses e, por consequência, a origem das coisas do mundo. Então, normalmente os mitos eles são histórias de família. Se você parar para estudar um pouquinho e der uma olhada, certo, pesquisar, dar uma olhada no livro de vocês sobre mitologia, vocês vão ver que são histórias de famílias, pais, filhos, irmãos e por aí vai, certo? A filosofia, por sua vez, ela não explica o mundo por histórias de famílias de deuses, ela explica o mundo como uma cosmologia, ela estuda a ordem do mundo, certo? Então vamos entender. Cosmo, ordem do mundo, logia, estudo. Então, se a mitologia, se os mitos se preocupam em explicar a famílias, a filosofia se preocupa em uma explicação racional para o mundo. Porque se você, certo, acompanha aqui, os mitos eles eram uma narração poética, mágicas, enquanto a filosofia é um discurso racional. Não é baseado na autoridade como mito, certo? Lembra que eu falei que não se podia questionar o Aedo na festa? Pois o filósofo, ele quer ser questionado, certo? Ele quer que você use a sua razão, a sua lógica. Inclusive, essa é a grande sacada da filosofia. Ela te ensina a fazer novas perguntas. Lembrem das nossas aulas. Então, se você discordar do filósofo que está lendo, ótimo, isso é saudável, certo? Vai te fazer aí pensar em novas estratégias. E como nós já falamos, nas nossas aulas, o importante da filosofia é questionar, certo? E em relação a esses mitos, gente, eles acontecem em tempos distantes, então não dá nem para questionar tanto, porque ele é de um tempo inacessível. Enquanto a filosofia, ela busca dar conta do presente, do passado e do futuro, certo? Então, estão entendendo por que existiu essa ruptura entre um discurso que explicava tudo pela autoridade e um discurso que busca outras características? E aí vocês podem perguntar, certo? Quer dizer que os mitos acabaram, que eles foram superados? Não, gente. Os mitos eles estão aí, certo? Eles são apenas uma forma de enxergar a realidade, de explicar o mundo. Não existem só os mitos gregos, existem os mitos que fundam, inclusive, várias religiões, as grandes religiões. Então, vamos aqui, certo? Prestem atenção que nós vamos acompanhar todo esse processo, como a filosofia ela surge, ela se organiza na Grécia, que é importante para que vocês entendam isso daqui que nós já estudamos. Mas vamos
dar uma revisada nesse processo. Inclusive, vocês podem abrir o livro de vocês, verem um pouquinho sobre esse conteúdo que nós já estudamos, o porquê que a filosofia surge, com que intuito ela surge, certo? O que é o ato de filosofar. Então, tudo isso está ligado a esse sistema que nós estamos estudando agora, de crenças, de mitos e do questionamento da filosofia, certo? Nós temos aqui que a crença, voltando um pouquinho para a crença, que a crença ela é o conjunto. Desculpa, que a crença ela é um conceito extenso, certo? Que permeia nosso cotidiano e está relacionado à adesão de uma pro, proposição tomada de verdade, certo? Por verdade, tomada por verdade, é, mesmo que não seja, certo, gente, fundamentada na razão. Ela não precisa ter os fundamentos da razão. Em relação à vida moral, certo? Ela é baseada em crenças, em subtermos e em sequências de reavaliações a fim de mantê-las é, ou alterá-las. E aí existem os tipos de crença. Existe a crença religiosa, certo? Onde nós temos ali um sentido atribuído ao sobrenatural, que ultrapassa as leis naturais e que está dividido em dois segmentos, o sagrado, certo? E o mistério, certo? O mistério que também pode ser considerado profano. E nós temos a investigação das crenças religiosas, certo? Onde nós temos aí que ela propõe a discussão filosófica específica, que ela trata da filosofia da religião, que é quando a religião ela vem questionar tudo isso, toda essa visão da filosofia e a visão dos mitos e das crenças em relação ao nosso convívio em sociedade. Agora, gente, nós vamos falar da atualidade do mito, certo? O mito hoje, que vocês encontram na página 86 do livro de vocês. E aí cabe uma série de coisas, certo? Nessa atualidade. Nós poderíamos falar dos mitos contemporâneos. E o que seriam esses mitos contemporâneos? Quais seriam as narrativas contemporâneas que têm a estrutura da narrativa mítica, certo? E que permanecem nos dias atuais? Então, é preciso lembrar algumas características do mito, certo? Que são narrativas, não necessariamente lógicas, que elas são geralmente fabulosas, fantásticas, que levam à determinação na criação de crenças, na elaboração de regras, de tabus, de modos de vida. Então, quando nós falamos de mito, dois equívocos. Talvez o primeiro seria de associar a mentira, certo? O mito ele não é uma mentira, ele é uma narrativa. O segundo é que mito teria a ver só com aquilo que se dá nos povos antigos. E isso não é verdade. As pessoas elas ainda são movidas por narrativas religiosas, por exemplo. E aí o mito ele está intrinsecamente ligado à religião. A religião, ela se funda a partir de mitos. E como é que a gente associa essa palavra mito à mentira? É um pouco delicado tocar nesse assunto de religião, porque o religioso ele vai dizer que a narrativa religiosa, certo? Que a narrativa e a quem fala que a narrativa religiosa dele é um mito, não, certo? Então geraria ali uma confusão, enfim, certo? Os mitos eles ainda são sustentados e são atualizados, certo? Pelos ritos. Todo mundo que faz um rito, ele atualiza um mito. O casamento, por exemplo, ele é um rito que atualiza um determinado mito do conjunto de crenças, de modalidade e tudo mais. Vamos lá, o casamento, ele pode ser considerado uma organização social, ou você pode considerar o casamento a partir de uma compreensão dos mitos. Essa é uma possibilidade. Outra forma de considerar a atualidade do mito é quando nós criamos determinadas narrativas sobre, por exemplo, a origem da nação, a origem de determinados eventos, como, por exemplo, quando se diz que o Brasil nasceu da união de três raças na Guerra do Paraguai, certo? Isso é um mito de fundação. Então, esses mitos, eles ainda povoam o nosso cotidiano.
E há outros mitos quando ele se aproxima um pouco mais dessa palavra mentira, como por exemplo quando a gente fala de determinadas figuras, de determinadas personalidades que adquiriram essa característica meio que não real, meio que fantástica, e que direciona a vida de um monte de gente. Então esse conteúdo ele é um conteúdo muito importante, certo? Ele é de fácil compreensão também para vocês. Nós temos aí vários exemplos no livro de vocês, além desses que eu já falei. Então, ele é fácil da compreensão, certo? Então, entendido a questão do mito na atualidade, dessa diferença entre o mito, que existem mitos na atualidade também, que eles não existem só os mitos que são os das antiguidades, que vocês conhecem, inclusive aí os meninos que provavelmente já assistiram Cavaleiro do Zodíaco, ele retrata muitos mitos, certo? E é bem interessante, e vocês podem até utilizar o Cavaleiro do Zodíaco para pesquisar as mitologias nesse período, que é bem interessante, é uma dica, certo? Nós vamos falar agora sobre o sagrado e o profano, que é o tema 3 do livro de vocês, certo? Opa, é aqui. É, o filósofo inglês Roger Scruton, certo, em sua obra O Rosto de Deus, ele tenta responder a questão sobre o porquê que as pessoas elas perdem, digamos assim, as crenças na atualidade. E aí ele vai buscar relatos e obras, como essa que eu já falei para vocês, que para ele o abandono do sagrado ele é resultado da cultura é, da cultura individualista, certo? Que privilegia o consumo e a valorização da satisfação das pessoas, certo? Segundo o autor, as consequências para o mundo, certo, que abandonam o sentido do sagrado são inúmeras. E aí nós vamos destacar duas. O dependente do sacrifício, certo? E o risco de degradação dos seres humanos e do mundo, que pode passar a ser visto como um objeto de consumo. Mas o que é o sagrado? O que é o profano? Essas perguntas elas nos levam a compreender o quão próxima é a relação entre a filosofia e a religião, certo? Vocês podem até observar que nós iremos destacar aqui três relações muito comuns entre elas. O conteúdo da religião, por exemplo, se aproxima do conteúdo da reflexão filosófica, certo? Quando nós realizamos os mandamentos, como os questionamentos sobre qual é o sentido da vida humana, devido às semelhanças de conteúdos, em alguns períodos da história, o limite entre a filosofia e a religião era quase imperceptível, certo? Um exemplo disso são as correntes estoica e epicurista, que em seus conteúdos principais, como o abandono do prazer, a busca por uma vida equilibrada, se assemelham em muito aos conceitos religiosos. Além da questão referente a esse conteúdo, nós podemos analisar a relação entre filosofia e religião entre as suas disputas, certo? Por fim, a filosofia ela se relaciona com a religião quando se debruça de forma crítica sobre os seus conceitos, sobre os seus valores, sobre suas linguagens e outros. A filosofia da religião ela irá compreender o sagrado como algo extrafísico, certo? A sacralidade de um determinado lugar, objeto, celebração e outros não está naquilo que se pode ver, mas sim no objetivo para o qual ela aponta. O profano, por sua vez, é aquilo que não conduz a qualquer realidade extrafísica ou transcendente, certo? Profanar, portanto, consiste em desconsiderar os sentidos que têm
um objeto local, certo? Onde, por exemplo, um templo religioso foi completamente religioso devido, desculpa, gente, espera aí, um templo religioso ele foi completamente destruído devido à intolerância religiosa. E o sagrado, ele não se limita apenas a objetos e lugares, mas à própria vida humana, certo? Então, a sacralidade da vida, ela consiste na busca de um sentido que está além da própria materialidade. Atualmente, algumas pessoas, elas não conseguem encontrar tal sentido, vivendo de forma solitária. E é isso, certo? E ainda, segundo Wojney, o sentimento de solidão, mesmo em meio a outras pessoas, ele é chamado por ele de solidão existencial. E aí nós temos, por fim,